Olá! Você sabe o que é PNL ou Programação Neurolinguística? Se você respondeu não, esse vídeo é para você, afinal de contas eu vou explicar aqui o que é PNL, sem termos técnicos, de uma forma leve, solta, sem ser de uma forma rebuscada. Ou seja, eu vou apresentar a PNL de uma forma fácil para aquela pessoa que nunca teve contato com essa ferramenta maravilhosa, poder entender como que ela funciona e como ela pode ser útil na vida de uma pessoa. Caso você tenha respondido sim, faço convite para que você assista esse vídeo até o final, afinal de contas, de repente eu posso ter uma informação relevante para agregar ao seu conhecimento já existente sobre a PNL. Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Luciano Campos, conhecido como treinador de mentes vencedoras, tenho formação Master em Programação Neurolinguística de 4ª geração e essa ferramenta eu já trabalho com ela, já desenvolvo, já utilizo na minha vida e também na aplicação prática, trabalhando com equipes desde 2001, ou seja, 16 anos. Eu vou compartilhar com você a importância da PNL, porque a PNL, se a gente for fazer aqui uma análise rápida sobre o que ela significa, a PNL é a reprogramação de padrões de comportamento. Então veja bem, é a reprogramação mental. E quando falamos em reprogramação mental, falamos em reprogramação de crenças, reprogramação de emoções, reprogramação de padrões. Então imagine o seguinte, a pessoa ela tem um padrão de comportamento que a leva a resultados não desejados. Você conhece alguma pessoa, por exemplo, que já iniciou diversos cursos e nunca concluiu nenhum? Uma pessoa que começa diversos projetos e não conclui? Uma pessoa que tem baixa autoestima? Uma pessoa que não se aceita, que não consegue se envolver em relacionamentos? Uma pessoa inteligente que tem tudo para decolar, mas sempre tem alguma coisa travando a sua vida? Você conhece alguém assim? Você conhece alguma pessoa que ela é muito inteligente, mas ela não consegue se manter no emprego por conta de comportamentos inadequados dentro do grupo, dentro da equipe? Pois é, a programação neurolinguística, ela vai entrar muito forte nessa área de reprogramação de comportamentos. E essa reprogramação de comportamentos começa na reprogramação disso aqui. Esse universo maravilhoso que existe entre as suas duas orelhas. Então, falando de programação neurolinguística, vamos entrar agora no que ela significa propriamente dita. A programação neurolinguística, ela traz, por exemplo, uma tríade. O que é uma tríade, né? Um trio de questões relevantes que fazem o trabalho dentro dessa reprogramação mental. Então, qual que é essa tríade? Um padrão de linguagem, um padrão de fisiologia, que eu vou explicar já, e um padrão de foco, que leva a um padrão de crenças. E as crenças e emoções é o que fazem com que você tenha os comportamentos que você tem na sua vida. Então vamos falar primeiro, dentro dessa tríade, dentro desse triângulo, né, com essas 3 pontas, vamos falar primeiramente sobre a linguagem. Então você imagina uma pessoa com uma linguagem assim: isso não é pra mim, eu sou azarado mesmo, eu não dou certo pra nada, tudo que eu tento dá errado, não vou nem tentar. Ele vai dizer não mesmo. Você já conheceu alguma pessoa que tem esse padrão de comportamento? Ela nem tenta. Quer dizer, o não, ela garante o não sem tentar. O que é isso? Isso é um padrão de linguagem. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho sorte. E esse padrão de linguagem você já vê refletido na fisiologia da pessoa. O que é a fisiologia? Como ela usa o corpo para se expressar, como ela usa as suas expressões faciais para dizer o que ela quer dizer. Essa é a linguagem não verbal. O que ela fala, as palavras que ela usa é a linguagem verbal. Essa da fisiologia é a linguagem não verbal. Então, veja bem, quando eu tenho uma linguagem positiva, que são os padrões fortalecedores, eu digo assim, eu posso, eu consigo, olha a minha fisiologia como acompanha as minhas palavras. Eu posso, eu consigo, eu estou determinado, eu vou construir algo de valor. Quando eu tenho uma linguagem limitadora, eu já mudo a minha fisiologia, perceba bem. Eu não consigo, eu não posso. Isso não é para mim. Eu já tentei tantas vezes. Não vou nem tentar, ele vai dizer não mesmo.
muda toda a expressão, a pessoa se encolhe, né? Quando a pessoa está com um padrão fortalecedor, ela estufa o peito para falar. No caso do limitador, ela se encolhe e não diz algo que seja bom para ela. Porque se você começa a se encolher para você ver, faça esse teste, comece a se encolher e falar coisas negativas. Automaticamente o teu foco vai para as impossibilidades. E onde vai o seu foco, ali começa a se formar a sua crença. A crença da negatividade, a crença da incapacidade, a crença da impossibilidade, a crença de ser uma pessoa inadequada. E essa crença vai gerar resultados. E esses resultados geralmente são condizentes com a crença. Então, para uma pessoa, ela conseguir mudar o seu padrão de resultados, ela tem que mudar primeiro o seu padrão de linguagem. Então, o primeiro ponto, eu digo isso em cursos, em treinamentos que eu ministro, em sessões que eu aplico, hipnoterapia, coaching integral sistêmico, eu sempre digo o seguinte: muda essa linguagem para você mudar os seus resultados. Porque você mudando a linguagem, você muda a sua fisiologia. Mudando a sua fisiologia, você muda o seu foco de questões limitantes para questões potencializadoras de resultados desejados. E aí, você mudando o seu foco, você muda a tua crença, e mudando a sua crença, você constrói o resultado que você deseja. Então, de acordo com a PNL, imagine o seguinte: você tem um padrão de crenças. Então, se você tem um padrão de crenças de que você não consegue, que você é incapaz, o que acontece? Esse padrão de crença vai se traduzir numa comunicação, que é essa comunicação que eu falei, verbal e não verbal. Eu não consigo, eu sou inadequado, eu sou incapaz. Essa comunicação gera um estado interno de incapacidade, um sentimento ruim de inferioridade. Esse sentimento, esse estado interno gera um comportamento de uma pessoa que se sente incapaz, e esse comportamento é limitante. Esse comportamento sendo limitante, ele gera resultados indesejados. Os resultados indesejados reforçam a crença da incapacidade, e a pessoa acaba entrando num ciclo que parece, né, um parafuso, algo afundando, né, algo indo para baixo, algo que empurra a pessoa para uma vida indesejada. Então, o que a PNL faz? Ela vai trabalhar justamente na mudança dessas crenças através da linguagem. Por isso que é programação neurolinguística. Então ela vai trabalhar na mudança dessas crenças através da linguagem. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem uma crença positiva, eu consigo, eu posso, eu faço, deixa comigo, eu acredito, se eu não souber eu estudo e aprendo. Aí o que ela vai fazer? Ela vai traduzir isso na comunicação, com uma fisiologia firme, forte, uma linguagem positiva. Essa comunicação gera um estado interno de empoderamento, de capacidade, de autoconfiança. Esse estado interno gera o quê? Um comportamento proativo, e o comportamento proativo gera resultados desejados, e os resultados desejados confirmam essa crença de que a pessoa é capaz, e aí ela entra num ciclo que faz com que ela decole na sua vida e conquiste os resultados desejados aí por muitas pessoas. Então, quando você vê uma pessoa que alcança um grande chamado sucesso na sua área profissional, e você encontra uma pessoa que nunca sai do lugar, pode ver que existe uma postura nessa pessoa diferenciada, é um comportamento diferenciado e a crença diferenciada. A crença é tudo. Aquilo que você acredita molda a sua vida. Agora, Luciano, por que então? Porque se isso é tão simples assim, por que eu preciso passar por um curso, por uma terapia, alguma coisa, para mudar essa chave aqui dentro? Porque a PNL é isso, é mudar essa chavinha do eu não posso para eu consigo, eu faço, e se eu não souber eu aprendo. Como que eu faço então? Por que é tão difícil mudar essa chave, Luciano? Isso é muito simples. É difícil porque as crenças, né, conscientemente você sabe que essa crença é prejudicial, que gera esse resultado indesejado, e que você precisa mudar, mas essas crenças e tudo que formam esses ciclos de potenciais, né, resultados desejados, potenciadores, ou ciclos que são limitantes,
Isso acontece no nível inconsciente, ou seja, é lá no HD, não é na tela do computador. Imagine que a sua consciência, né, o seu nível consciente, tudo que você está vendo, estou vendo esse vídeo agora, estou nesse lugar onde estou, você tem consciência de tudo isso. Isso é como se fosse a tela do computador chamada sua mente. Agora, essas questões de crença, elas ocorrem lá no HD, onde você não enxerga, o que não aparece na tela, que é o nível inconsciente. Então, a PNL, ela vai atuar no nível inconsciente fazendo o quê? Trabalhando diretamente no HD. Fazendo o quê? Uma ressignificação dessas crenças, transformando crenças limitantes em crenças de poder, crenças potencializadoras, que vai mudar o comportamento da pessoa e, consequentemente, mudar os seus resultados. A PNL, ela atua de uma forma muito curiosa, e eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma historinha muito interessante que explica exatamente a importância da programação neurolinguística. Então, um dia, uma criança perguntou à sua mãe: mãe, o que é PNL? Ela chegou e falou assim: olha, vai lá e pergunte para o seu avô como que ele está se sentindo hoje. A criança foi lá perguntar para o avô como que o avô estava se sentindo, e o avô respondeu: ah, meu neto, tá ruim, minhas costas doem demais, eu estou com queimação no estômago, sinto uma tremedeira, eu estou com bastante desconforto, uma dor muito forte, vovô não está legal. Aí a criança voltou e falou para a mãe: olha, o vovô disse que está com dor, não está legal, está com desconforto. Aí a mãe pegou e falou: então agora vai lá e pergunta para ele qual foi o momento mais feliz que ele teve ao seu lado. Aí a criança foi lá e perguntou: vovô, qual foi o momento mais feliz que eu tive ao seu lado? Aí o vovô fez assim: ah, foi um dia que eu te levei no parque. Naquele dia, vendo você brincando, eu vi o meu próprio filho brincando, só que com uma diferença. O meu filho, que é o seu pai, eu não tive a oportunidade naquela época de aproveitar e vê-lo crescendo, porque eu estava muito ocupado trabalhando. E como avô, eu percebi que eu poderia curtir você da forma que eu não curti o meu filho. E aquele dia, vendo você brincando no gramado, você vendo as lagoas, os patinhos na lagoa, o seu encantamento de criança, quando eu vi aquilo, eu falei: que bom que eu tenho meu neto e posso aproveitar esse dia ensolarado de domingo com ele. E foi um dia inesquecível quando eu me dei conta disso. Aí o menino voltou e contou para a mãe. Olha, ele ficou super feliz, contando de uma forma muito positiva, né? Como que foi esse dia, que ele ficou feliz de me ver, e de me ver brincando, tal, estava sorrindo. E aí a mãe pegou e falou: então, PNL é isso. Através de comandos, de perguntas e de outras ferramentas, você consegue mudar o estado de dor de uma pessoa para o estado de alívio e prazer. Apenas mudando o quê? O foco, a chavinha que está aqui dentro da mente. Então a PNL, ela ajuda no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional. Ela ajuda, por exemplo, pessoas com qualificações técnicas maravilhosas, ampliarem a sua qualificação profissional com comportamento adequado, ajudam pessoas com depressão a saírem da depressão, ajudam pessoas com autoestima muito baixa a se reencontrarem e fazerem a diferença na sua vida. Afinal de contas, a vida profissional era uma consequência do estado emocional que a pessoa está, isso vai se refletir na sua profissão. Então a PNL atua em todos esses campos do desenvolvimento da excelência do comportamento humano. Procurei fazer aqui um vídeo esclarecendo de uma forma muito simples o que é a PNL, de repente para você que ainda não conhecia esse assunto, ou agregar valor a você que já conhecia o assunto PNL de uma forma prática, sem entrar em nomes muito técnicos, em informações muito técnicas, mas de uma forma fácil para sua melhor compreensão. Espero ter ajudado e a gente vai gravando novos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal se você estiver no YouTube, acompanhe o nosso trabalho, porque eu vou estar sempre trazendo mais para você. Afinal de contas, se você está assistindo um vídeo como esse, é porque você está buscando algo mais. E se está buscando algo mais, é porque você merece conquistar esse algo mais. Então te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!